Olá, seja bem-vindo aos nossos devocionais e hoje eu quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração e para esta palavra você vai precisar de Bíblia, caderno, caneta e coração ensinável. Amém? Então pegue aí esse material e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Jó, capítulo 31. Estou trabalhando em cima dessa Bíblia a mensagem porque o capítulo de Jó o capítulo 31 é muito extenso e essa Bíblia separa por blocos. Então eu estudei cada bloco e em cima de cada bloco, a palavra-chave. Amém? E que quero compartilhar contigo. Então por isso hoje será um pouco diferente, porque eu estou com a minha Bíblia na mão e está toda anotada e rabiscada. Bíblia de crente tem que ser assim, viu gente? Amém? Quanto mais anotações, mais ela se torna valiosa para você. Então vamos para o versículo 1. Fiz um pacto comigo mesmo de nunca olhar com cobiça para uma mulher. Veja que Jó é um livro datado na época dos patriarcas. Mas o que ele fala é algo muito atual, porque Jesus, em Mateus capítulo 5, 28, declarou isso, que aquele que olhar para a mulher com olhar impuro já cometeu adultério. Então veja bem, aqui a palavra que me chama a atenção, a palavra-chave é sobre a imoralidade. Os crimes, os pecados sexuais, eles podem trazer consequências terríveis na sua vida e dentro do seu casamento. Esse pecado tem consequências muito fortes, porque você vai machucar alguém, você vai prejudicar a vida de alguém. Então aqui nesse caso Jó se apresenta diante de Deus e aqui ele está colocando toda a sua defesa. Então a primeira, que ele nunca olhou alguém com olhar impuro. Segundo, agora no versículo de número 5 e 6 diz assim: alguma vez andei de mãos dadas com a falsidade ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em balança justa, saberá que não tenho culpa nenhuma. Então ele sempre agiu com justiça ao próximo. E você age com justiça, não defraudar, não roubar, não enganar, não trapacear outra pessoa. E isso aí é uma das características que Jó está apontando. Eu nunca fui injusto. Eu sempre fui justo com o meu próximo. Senhor, pode me pesar na balança. Será que nós poderíamos também declarar essa frase? Pode me pesar na balança em relação ao meu próximo. Então ele trabalha justamente a justiça. Mas continuando, aqui também a palavra do Senhor agora no versículo 12, vamos para o versículo 12, diz assim: o adúltero é um fogo, o adultério é um fogo que queima até os alicerces, que a tudo destrói e tudo consome. Então o adultério é um fogo que queima até os alicerces, que a tudo destrói e tudo consome. Então o adultério é um fogo devorador, não é verdade? Eu já vi uma expressão que diz assim: por trás de um grande homem próspero, bem-sucedido, existe uma mulher. Por trás de um homem falido, existe várias mulheres. E é uma verdade, porque quando você conversa com as pessoas mais antigas, eu já tive essa experiência de conversar com pessoas de idade muito avançada e fala assim: meu filho, meu avô era dono da metade ali do CPA. O meu bisavô era dono lá do Tijucal. E o que aconteceu? Gastou tudo com mulherada, perdeu tudo no baralho, perdeu tudo no jogo. Já ouviu essas histórias? Isso se chama bancarrota. Então, quando a pessoa se entrega à libertinagem, se entrega ao vício, ela vai colher destruição. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não pense você que comete adultério que ficará impune. Eu não quero nem saber o que o pastor está falando, o pastor está enchendo a cabeça. Não, meu irmão, é Bíblia. E eu creio nela. Eu creio que todos os adúlteros um dia vai arcar com as suas consequências. É aquela pessoa que tem um cartão de crédito na mão. O adúltero ele vai gastando, mas um dia a sua fatura vai chegar e você vai ter que pagar.
Ainda dá tempo, se você está ouvindo essa mensagem, de se arrepender e tomar uma posição na sua vida. Porque o adultério destrói uma família inteira, destrói a vida dos seus filhos, destrói a vida dos seus netos, destrói toda uma geração. O fogo consome e destrói tudo. Então corra, fuja desse pecado, dos outros pecados também, mas principalmente desse. Amém? Porque pode destruir ministérios, pode destruir muitas coisas. E muitas coisas pode ser que nunca voltem a ser como antes. Então, o adultério é fogo destruidor. Continuando, o versículo de número 16 diz assim: alguma vez ignorei as necessidades do pobre, ou virei as costas para o indigente? Então eu vejo aqui que ele sempre tinha as mãos estendidas para abençoar o próximo, né? Aquele que estava oprimido, aquele que estava necessitado. Então Jó sempre estendia a mão para ajudar, para abençoar. Veja bem, no caso aqui, Marcos capítulo 12, versículo 31, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É o segundo mandamento. Primeiro, amarás a Deus, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, todas as vezes que você levanta as mãos para ajudar alguém que está oprimido, alguém que está aflito, você está amando aquele próximo como você mesmo. O bem que você quer para você, você está fazendo por ele. E Deus se agrada disso. Então, não ignore a necessidade que o seu irmão está enfrentando, as necessidades que ele está passando. Estenda as mãos. Amém? Tenho certeza que todos nós temos um pouco para poder ajudar. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados. Existe uma frase que diz: para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem cruzem os braços. Continuando no versículo de número 21 agora, o texto diz assim: se alguma vez usei meu poder e minha influência para tirar vantagem de qualquer que seja. Aqui está falando do poder da influência. Então, de repente, você tem poder de influência. Você usa essa influência para abençoar as vidas ou para destruí-las? Eu vou me vingar porque eu tenho poder para isso. Eu tenho autoridade para isso. Ou então eu vou tirar vantagem. É a corrupção que nós vemos no nosso país, né? Porque a pessoa está num cargo de poder, então naquele cargo de poder ela tem a possibilidade de se corromper, ou corromper outras pessoas também, ou usar daquele cargo para isso. E ele está falando que ele nunca usou da influência para fazer o mal. A influência que você recebe, você faz o bem ou faz o mal? Amém? Pense nisso, porque talvez a influência que você tem hoje, o lugar que Deus te colocou, você pode abençoar muitas vidas, dezenas, centenas e milhares. Isso é reino de Deus. Continuando agora no versículo 24 até o versículo 27. Alguma vez fiquei obcecado por ganhar dinheiro ou baseei minha felicidade em riquezas? Já me vangloriei da minha fortuna ou me exibi por estar bem de vida? Alguma vez me encantei com o sol ou pela beleza da lua a ponto de venerá-los ou de adorá-los em segredo? Vamos pontuar aqui. Primeira coisa, eu já vi pregadores falando, né, que Jó, ele enfrentou tudo que ele estava enfrentando porque não era dizimista. Eu não acredito nisso. Eu vejo Jó um homem muito generoso. E o livro dele está datado no período dos patriarcas, ou seja, antes da lei. Mas eu vejo nele um homem muito generoso, mão aberta, porque ele oferecia ofertas, sacrifícios pelos filhos, né? E você vê toda a descrição daquilo que ele está falando. Então ele não se apoiou em riqueza. Amados, outra situação aqui, que existia um costume oriental de venerar o sol, a lua, os astros. Então, como estava muito distante, eles faziam assim, beijava, uma forma de adorá-los. Então já está falando que nunca fez isso e nem em segredo. Então quer dizer que ele se absteve da avareza e da idolatria. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz que é impossível servir a dois senhores, ou você alegra um e entristece o outro. É impossível servir a Deus e a Mamon. É o único lugar na Bíblia que dá nome
para o dinheiro. Chama o dinheiro de Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro é Mamon, desse sistema. Então aqui Jó está revelando para nós que ele estava longe desse sistema de avareza e também longe da idolatria, ou seja, ele estava servindo a um Deus, o verdadeiro Deus. Amém? Continuando no versículo 29, diz assim: alguma vez me alegrei com a ruína do meu inimigo ou festejei quando eu estava em maus lençóis? Isso aqui fala de compaixão, né? Compaixão é sentir dor pelo próximo. Às vezes você pode fazer o bem ou aquela pessoa está numa situação difícil e você bate palmas. Ah, bem feito. Tá vendo só? Olha o que aconteceu. Aqui ele está falando que ele nunca fez isso. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 1, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, você é povo escolhido de Deus. Amém? Santo e amado. Olha só, você é santo e amado, ou seja, separado e amado por Deus. Revestiste de profunda compaixão. Profunda compaixão. Então nós que somos santos e amados, separados por Deus, temos que ter profunda compaixão. Mesmo que a pessoa te prejudicou, mesmo que ela fez o mal, tenha compaixão da vida dela. Amém? Tenha compaixão. E continuando, né? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja paciente com o teu próximo. Amém? Versículo de número 33. Alguma vez escondi meu pecado como os outros ou encobri a minha culpa? Quantas pessoas têm um pecado oculto? Não é verdade? Não conta para os pastores, para os discipuladores. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não dou a senha do meu celular para ninguém, nem do meu Facebook, das minhas redes sociais. Por que não dá a senha? Porque ali dentro mora um monstro cabeludo. Tem algo para esconder. Eu sempre ensino isso, né, para os casais. Quando você casa, se torna uma só carne e não há segredos. Você se casa, se torna uma só carne, então não existe senha entre marido. Ah, mas é a minha privacidade. Você deveria ter pensado antes de casar. Porque quando você casou, se tornou uma só carne. Isso aí é um discurso do mundo. Ah, não, as coisas são separadas. Não, para Deus não é assim. E geralmente tem pecado oculto escondido. Porque eu trabalho com pessoas e eu sei exatamente como que é. Então você vai ler agora Salmo de número 32. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram. O pecado oculto, ele vai te envelhecer. Ele vai sugar a sua energia, ele vai te destruir. Mas no mesmo texto de Salmo 32, o salmista diz assim: mas quando eu confessei, ele encontrou liberdade, ele encontrou alívio. Amém? Se for necessário, procure aquela pessoa que deve ouvir o que você precisa dizer, mas não fica com esse pecado oculto. O diabo, ele trabalha nas trevas. O diabo precisa daquilo que está oculto para ele poder destruir. Traga para a luz. Amém? E ele fugirá de você. Continuando aqui, e para terminar, versículo de número 35. Ah, se alguém me ouvisse, apresentei minha defesa, que o Todo-Poderoso responda e que os meus inimigos façam acusação por escrito. Então aqui em todo o texto ele apresentou a sua defesa, porque na verdade, diante da acusação dos amigos que diziam que ele tinha cometido alguma coisa, ele faz Bildade e Zofar, ele faz essa defesa justamente para falar que não fez coisa errada, não fez nada que desagradasse a Deus. Então ele faz uma defesa diante de Deus e diante dos amigos que estão ali na frente. E agora os amigos ficaram calados e o discurso de Jó vai terminar aqui por enquanto. Sabe por quê? Porque no nosso próximo devocional vai entrar um novo personagem na história. Então, estarei te esperando e guarde essas palavras no teu coração, em nome de Jesus.